Seja bem-vindo mais uma vez ao Developer Deck 101. Meu nome é Bruno Killian e hoje eu vou dar meus 20 centavos, meus 2 centavos, meus 10 centavos sobre a nova versão do Next.js, a versão 14. Sim, chegou dia 26 de outubro aí a nova versão mais uma vez. Nossa sorte aí, spoiler do vídeo, não tem mudança de API, mas veio uma coisinha nova que está gerando um monte de meme no mercado também. Já tinha gerado na primeira vez que apareceu ali, mas sempre que eles fazem os anúncios na conferência, etc., o que eles fazem é forçar o marketing, colocando alguns códigos perigosos ali realmente para chamar atenção e mostrar que eles estão aqui para trazer cada vez mais coisas novas e para chacoalhar o mercado de desenvolvimento web, seja ele para o melhor ou para o pior. Não sei. Vamos lá, pessoal. Eu quero mostrar para vocês basicamente umas coisinhas aqui super rápidas. A gente já fez na semana passada uma live fazendo metade de um tutorial da versão nova do Next e essa semana vai ter outra, obviamente, para a gente terminar o tutorial completo. Mas vamos lá. Aqui a gente tem basicamente o artigo da release nova. Eles estão trabalhando fortemente no Turbo Pack. Eu ainda não tenho utilizado o Turbo Pack aqui, mas de qualquer maneira, na hora que eles colocarem para realmente rodar 100%, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, principalmente por uma coisa que vocês devem estar enfrentando aí, e eu estou enfrentando bastante agora que eu estou fazendo aquele curso que vocês pediram lá, então isso atrapalha um pouco a experiência do desenvolvedor. No TurboPack eles colocaram aqui 53% mais rápido o startup. O startup para mim é super rápido. O que dói na alma é na hora que você está trabalhando e fazendo modificações, e aí você espera às vezes 3, 4 segundos, um refresh da sua página ali, ou quando você salva, muitas vezes o arquivo acaba crashando ali o servidor e você tem que reiniciar. Então essa parte aqui de ser 94% mais rápido, quer dizer que a gente sai de 3, 4 segundos para 1, 2 segundos, ainda não é aquela melhor coisa, mas galera, quem está desenvolvendo todo dia com Next.js na versão 13+, basicamente entende do que eu estou falando. Uma coisa que veio aqui que é bacana, eu acho bacana principalmente, mas está gerando só meme na internet, são as Server Actions, que agora elas estão estáveis. Para vocês terem uma ideia, no curso eu já comecei a trabalhar com as Server Actions no modo experimental. Por quê, pessoal? Existe um ponto fundamental que a gente tem que levar em consideração, indiferente dos memes que rolam na internet, porque muita gente não gosta de colocar uma chamada num componente do usuário, etc. Mas também a falta de entendimento é um problema porque as server actions elas se executam no servidor, independente de onde você está fazendo a chamada delas. Então assim, eu já comecei a utilizar porque uma coisa é você utilizar API, a gente utiliza muito API para a gente abstrair o que a gente não pode colocar na mão do cliente, do navegador, etc. Quando a gente quer mascarar o nosso banco de dados, o nosso data source, as server actions elas basicamente ajudam a gente bastante. Por quê? Um ponto principal ali, você nem sempre precisaria criar uma rota de API, porque um dos pontos fundamentais de você utilizar uma rota da API não é só você mascarar assim o seu acesso a banco de dados, mas muito do que a gente faz em projetos é você criar uma API quando você tem um consumidor externo ao seu projeto, à sua aplicação, um parceiro comercial, um app separado. Às vezes você tem um app web e você tem um app mobile lá no celular e você quer utilizar a mesma API porque as funcionalidades são similares ou iguais também, e você tem duas experiências do usuário. Outra coisa é o Partial Pre-Rendering, tá? Que basicamente ele vai fazer um split no seu código
identificando partes dos seus componentes que não são dinâmicas e gerando partes estáticas, e aonde ele encontra, por exemplo, um React Suspense, ele basicamente trabalha com aquela parte dinâmica. E aí é o que a última coisa que a gente está vendo aqui é o Next.js Learn New. É basicamente o tutorial que eu estou fazendo junto com vocês na live. Fiz a metade na semana passada, essa semana a gente vai fazer a segunda metade. E por que eu resolvi fazer a live? Ah, será que você está querendo só criar conteúdo e está aproveitando o tutorial? Não, pessoal. O foco de fazer na live, pessoal, é que vocês tenham a oportunidade de ver o que está acontecendo, acompanhar junto, e na hora que vier as dúvidas, vocês perguntam no chat e eu já respondo. Mas vamos olhar rapidamente aqui, pessoal. Deixa eu passar aqui para ver se eu não esqueci nada. Primeiro, a compilação turbocharged. Galera, ter um fast refresh quando você está desenvolvendo é importantíssimo, tá? É uma experiência de usuário, é você salvar alguma coisa e realmente você conseguir ver aquilo naquele momento. O hot reload é uma coisa importantíssima na experiência do desenvolvedor para as coisas acontecerem mais rápido, e eu não vejo a hora de tudo estar 100% para a gente poder trabalhar e gerar mais resultado no desenvolvimento. Uma parte importante aqui quando a gente fala das mutações, e vocês vão perceber quando a gente fala também de server actions, e eu não estou falando agora exatamente aqui das APIs e etc. aqui, eu estou falando de server actions, porque deixa eu entrar aqui na server actions. Por que é importante a server actions aqui? Um dos pontos que dá muita força para você ter uma server action, e ela é super fácil de executar. Você pode ver que você cria uma função aqui, basicamente seta ela como use server, e você pode fazer uma chamada API, uma chamada de banco, etc. E você só precisa estar chamando a ação do formulário na sua página. Com isso, não é gerado JavaScript pro cliente, para o usuário que está interagindo com esse formulário lá no navegador. Então, se o JavaScript estiver desabilitado, ele continua fazendo funcionar. Aqui, o código é sempre simplificado e eles colocam na mesma página. Você não precisa colocar na mesma página. Você pode colocar num arquivo separado que está marcado com use server, e aí você pode colocar todas as tuas server actions lá dentro para que você tenha basicamente a separação ali do projeto e possa reutilizar essas funções. Eu vou mostrar tudo isso naquele curso que eu estou fazendo para vocês. Deixa eu ver o que mais tem aqui. E aí ele, obviamente, fala de algumas coisas aqui quando a gente está trabalhando com server actions. Isso também eu estou utilizando. Por quê? Porque às vezes você faz uma mutação na server action, mas o que você precisa que seja atualizado nas páginas ou no que já foi guardado em cache dentro do Next.js desde a versão 13, você precisa revalidar. Outra grande discussão que acontece aqui no ambiente de Next e ambiente React, quando a gente está trabalhando com Next, é porque eles adotaram e foram fortemente na parte de caching, principalmente. Por quê? Por causa dos React Server Components. O grande problema aí é que muita gente tem casos de uso onde esse cache do Next.js atrapalha e muitas vezes você não consegue mudar a forma de comportamento sem que você precise fazer aquela famosa, como é que a gente chama? Gambiarra, galera. Então, eles fizeram algumas mudanças aqui, você tem algumas coisas que você pode agora fazer funcionar com o redirect, tem algumas coisas também que estão em preview. Não quero usar meu iPhone como webcam, talvez até fosse melhor, né? E aqui, pessoal, partial pre-rendering. Galera, isso é bem bacana, tá? Deixa eu ver se tem aqui alguma parte aqui, ó. Olha só, pessoal. O que é legal nessa parte é que o Partial Pre-Rendering, ele define basicamente as fronteiras do seu suspense, tá? O React Suspense, se você não conhece, dá uma olhada na Masterclass lá. Basicamente, o React Suspense, você separa partes da sua página para que elas basicamente carreguem em paralelo e elas mostrem um componente
enquanto ela está carregando. Então você dá uma experiência melhor para o usuário utilizando o React Suspense. E quando você faz o build do teu website, basicamente ele já explica aqui. Se você tiver habilitado, e de novo, aqui está como preview, quer dizer que está entre aspas, eu não sei o que eles querem dizer com preview, mas basicamente você tem que habilitar a parte experimental, então era que nem as Server Actions anteriormente. A página, ela gera basicamente uma estrutura estática com a parte ali entre as fronteiras do suspense, tá? Então o fallback, ele é pré-renderizado. O que é isso aqui? Basicamente o teu spinner, a tua estrutura lá que fica animada enquanto ele está carregando, ele gera isso estaticamente para que você dê uma experiência melhor para o usuário, tá? Então ele começa a melhorar a tua experiência aqui utilizando isso. E um exemplo muito prático é o seguinte: quando ele identifica que você tem áreas que são dinâmicas, por exemplo, quando a gente está pegando cookies aqui, por exemplo, ele basicamente, ele separa essas partes aqui. Então, assim, esses componentes, eles vão sendo carregados conforme eles vão carregando, para evitar realmente aquela ida e volta do servidor, já que a gente está trabalhando com React Server Components. E se você não entende outra vez de React Server Components, dá uma olhada ali na Masterclass de Next.js 13+. E pessoal, como eu falei, o Next 14 ele não muda as APIs. Basicamente é questão de performance e habilitar Server Actions. Então, galera, ficar procurando por conteúdo de Next 14 não faz tanta diferença quando você olha o conteúdo de Next 13. E pessoal, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Essa semana a gente vai fazer a live com a segunda parte do nosso do tutorial do Next para vocês poderem tirar dúvidas, e eu te vejo no próximo vídeo.